e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Pode ir. Irmãos, como a Paulinha falou no início, esse é o nosso último culto dominical, né? Não o último dominical, teremos ainda o da noite, mas o último culto matutino, né? desse ano de 2013. E se fôssemos, e eu fiquei pensando muito no que poderia trazer para meditarmos aqui, para trabalharmos esse último culto, né? Poderia trabalhar algumas questões de desafios e tudo mais, mas eu falei, não, vou trazer algo que tenha assim, impactado não só a minha vida, mas eu tenho caminhado com um grupo de santos, de pessoas que têm tido fome por Deus, têm trilhado aí no caminho dele, e é algo que tem impactado a vida também dessas pessoas. Se nós pudéssemos aí fazer um balanço, né, da nossa caminhada com Deus. Eu sei que muitos refletem, eu sei que há o momento aí das promessas para o próximo ano. Eu confesso que olhar para esse ano, eu tenho me surpreendido com o favor de Deus, com o amor de Deus nesse ano. Como Deus tem sido poderoso no nosso meio, sabe, na minha vida, na minha casa. Mas também quando fazemos essa questão do balanço, eu vejo que muitas coisas poderia ter realizado, feito. Esse mês aí eu tinha algumas metas para esse mês, algumas consegui alcançar, outras não. Eu sei que há toda essa atmosfera de rever, de pensar, mas eu quero nesse último culto, sabe, matutino, pensar naquilo hoje que eu tenho entendido ser a coisa mais fundamental para o cristão. Irmãos, se nós formos olhar para a nossa caminhada, para a nossa caminhada generalizada, né, como povo de Deus, algumas coisas, meus irmãos, elas têm deixado a desejar. Tem deixado. Sabe, algumas coisas nós estamos deixando a desejar. Infelizmente, o apóstolo Paulo, numa exortação aos Gálatas, ele chama os Gálatas para uma realidade bem interessante. Ele chega para os Gálatas e fala o seguinte: olha, vocês precisam tomar cuidado, porque vocês estão com as raízes muito fincadas nesse mundo. As raízes de vocês estão muito aqui. Por isso que vocês não conseguem vivenciar e nem perceber aquilo que pertence à nova terra. Então eu vejo que cada vez mais nós estamos nos transformando numa igreja, vamos dizer, terrena. Nós estamos ficando terráqueos demais. Nós estamos ficando terráqueos demais. Tem faltado, sim, essa caminhada mais íntima com o Senhor. Sabe, houve uma época, nós sempre teremos e sempre tivemos e continuaremos a ter questões pessoais, lutas particulares. Mas hoje, a nossa caminhada de oração, a nossa caminhada religiosa, né? Nós temos tido hoje uma caminhada muito forte religiosa. Ela tem se prendido muito mesmo às questões dessa terra. Todas as nossas angústias hoje, a maioria, todas não, mas a maioria estão relacionadas a coisas dessa terra, especialmente a coisas que desejamos e não conquistamos. Tem sido difícil para muitos cristãos verem os céus abertos e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Um homem viu isso.
E ele viu isso num momento muito terrível da sua vida. Humanamente falando, o momento era terrível. Mas naquele momento terrível, ele simplesmente olhou para os céus e viu Jesus de Nazaré sentado à destra de Deus. Hoje, nós temos enfrentado alguns problemas e não estamos conseguindo ver o trono da graça, e muito menos quem está sentado no trono da graça. Porque as coisas dessa terra, elas estão nos envolvendo de tal maneira, que os nossos olhos, que toda a nossa angústia tem estado preso aqui. E como se desvencilhar e vivenciar algo diferente como cristãos? Porque isso, com aquele que não conhece a Cristo, é até compreensível. Mas e quando isso extrapola na minha vida de cristão? Não é compreensível. Pode até ser explicado, mas nós não temos como compreender. Uma pessoa que tem Cristo, que entendeu o Evangelho da Graça, que entendeu o plano de redenção, como poder se angustiar porque o seu time não ganhou? Perdeu o sono. O apóstolo Paulo, ele vai explicar isso de uma forma assim fantástica e maravilhosa. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Como eu falei para vocês, é um assunto que tem sido batido, que o nosso pastor fala constantemente. E eu queria pegar esse último culto e trabalhar essa questão, e deixar essa questão como um grande desafio para vocês, como um grande desafio para você, como um grande desafio para a sua vida, como o seu maior desafio, não só para 2014, mas o seu maior desafio para a sua vida. Qual o maior desafio para a vida conjugal? É esse. Qual o maior desafio para a vida profissional? É esse. Qual o maior desafio para a vida eclesiástica? É esse. Que desafio? Ter uma vida piedosa. O desafio de ter uma vida piedosa. Vamos lá. 1 Timóteo 6, verso 6 diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É isso. Esse tema da piedade é um tema trabalhado do primeiro capítulo ao último capítulo, nessa epístola que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, ele está vivendo um caos. Timóteo está vivendo uma situação terrível. Timóteo está assumindo uma igreja que tem questionado a sua idade. É novo demais. Timóteo está num ambiente muito promíscuo, mas um ambiente assim fantástico, tudo à disposição dele. Ele está numa região que, olha, é uma das maiores regiões bancárias do mundo antigo, é uma das maiores regiões universitárias do mundo antigo, é uma das maiores regiões de entretenimento do mundo antigo. E ele está assumindo uma comunidade que está questionando a sua autoridade, pelo fato dele ser jovem. Ele está com medo, ele está com frio na barriga, ele está com uma questão de saúde muito séria. Ele está vivendo um problema de saúde sério. E o apóstolo Paulo chega e traça vamos dizer, um plano, vamos dizer, um método, uma proposta de trabalho para ele. Fala o seguinte: olha, com isso aqui, você vai enfrentar e vai vencer todos os seus problemas. E aí, o apóstolo Paulo chega e traz uma série de propostas, de caminhar. Não, o apóstolo Paulo simplesmente, do primeiro capítulo ao último, e na segunda epístola também, o convida para uma única coisa. Para o quê? Viva a vida piedosa. Está
está com problema no casamento? Viva a vida piedosa. Está com problema no trabalho? Caia para a vida piedosa. Está com problema na igreja? Tem irmão chato lá, o Roberto está te importunando? Viva a vida piedosa. Viva a vida piedosa. Está com problema com um filho? Viva a vida piedosa. Está com problema espiritual? Viva a vida piedosa. Está com problema sentimental? Viva a vida piedosa. Está com problema emocional? Viva a vida piedosa. O apóstolo Paulo, nesse último capítulo, ele insere isso numa questão que ele tratou como sendo a questão que mais angustiava e como sendo a raiz de todos os... Que é o quê? O dinheiro. O apóstolo Paulo aqui, nesse trecho, ele começa a falar do dinheiro, ele começa a falar dessa questão financeira, do dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus, o ensino dele, que é segundo a piedade, é um orgulho, é um orgulhoso, e esse ensino nada vale, pois ele nada entende. Esse tal mostra que o interesse dele é doentio, pois ele vive em controvérsia, vive em discussões. Qual é o resultado disso? Inveja, brigas, difamações, coisas malignas, atritos constantes, sabe? A mente fica corrompida, sabe? Priva-se da verdade, e o pensamento da piedade é um pensamento que só busca a questão do lucro. Então ele diz, isso não é piedade, pois a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Então entendam, nós não trouxemos nada dessa vida. Aqueles que desejam enriquecer, aqueles que desejam as coisas, e o desejo aqui, o apóstolo Paulo não está condenando a questão de querer crescer profissionalmente, a questão de, ele não está condenando o desejo por ter um relacionamento, ele não está questionando o desejo por ter um namorado, um desejo por casar, por ter uma namorada, uma esposa, o desejo por conseguir títulos, não. Ele diz o seguinte, quando esses desejos se tornam a fonte, o centro da vida de vocês, vocês entraram na raiz do dinheiro, pois a raiz do dinheiro é a fonte de todos os males. É isso, essa questão da cobiça, essa questão que o dinheiro traz, essa coisa, é a causa de muitos males. Aí no meio disso tudo ele chega e diz o seguinte, qual é o antídoto para isso? A vida piedosa. Não tem outra forma. Eu queria ter uma outra forma. Eu queria mesmo. Como seria prático? Né? Faz esse curso e você vai ter isso. Eu queria mesmo que tivesse lá a revistinha que me mostrasse os atalhos para eu finalizar o jogo. Eu queria. Entendeu? Eu queria mesmo que a vida fosse assim. Que eu tivesse lá, que aquele camarada que já passou por todas aquelas fases, chegasse e falasse o seguinte, olha, isso aqui, pega esse caminho aqui, olha, tem uma vida escondida ali, em tal fase, você queria. Só que o apóstolo Paulo diz, não tem essa fórmula. Não tem. Então, como que a gente vai viver? Viva a vida piedosa. Viva a vida piedosa. Não abra mão da sua vida piedosa. Sabe, não abra mão desse momento, não abra mão de ter um momento constante com Deus. É isso que vai te garantir. Não tem outra coisa, não tem outro caminho, não tem outra forma. E aí, meus irmãos, quando eu digo que estou vivenciando algumas coisas, e quando algumas coisas se tornam evidentes na minha vida, eu provo que eu não tenho tido uma vida piedosa. Irmãos que brigam por carro,
tem tido vida piedosa. Gente que briga por banco não tem tido vida piedosa. Gente que não tem chorado com aqueles que estão sendo ceifados pelo diabo não tem tido vida piedosa. Gente que qualquer unha encravada desestabiliza não tem tido vida piedosa. E uma série de coisas que tem acontecido no nosso meio só prova que a nossa vida piedosa tem ido para o ralo. A Christian Today, se eu não me engano, agora em 2007, ela publicou uma pesquisa mostrando que 70%, mais de 70% dos pastores que responderam uma pesquisa sobre caminhada piedosa falaram o seguinte: só abro a Bíblia quando eu vou preparar o sermão. Se existe isso no nosso meio, se existe uma pirâmide no nosso meio, se o topo dela está assim, imagine a base. E aí você chega e vê umas coisas assim que você não consegue compreender. Tipo, como eu digo que amo uma pessoa e sei que ela não tem Cristo, que ela vai para onde? Não tem meias palavras para isso. Mas ela é bacana, ela é legal. Se ela não tem Cristo, ela vai para onde? Igreja, se ela não tem Cristo, ela vai para onde? E eu não oro pela conversão dela como eu tenho vida piedosa. Se eu digo que amo a minha esposa e o meu filho e deixo para 24 horas sem orar por ele, sem orar por ela, como eu tenho tido vida piedosa? Não tem. Sabe, se depois de 10 anos caminhando com Cristo, irmãos, eu ainda não me derramei nesse livro. A gente está falando de uma década. Uma década são 2 Copas do Mundo, são 2 Olimpíadas, é coisa para danado. Nessa última década, uma coisa que é dificílimo. Em Roma, em uma década, mudou de papa 3 vezes. E fecha uma década. E eu já, numa década de convertido, nunca completei uma leitura disso, que eu digo que é a palavra de... Como é isso? Como é isso? Como funciona isso? Eu digo que isso é a maior revelação, que olha só o nome que eu dou. Eu digo que é a palavra de Deus. Não leio. Rosa, não existe vida piedosa. Depois de 10 anos, depois de 5 anos como cristão, eu continuo mentindo. O que é isso? Não tem vida piedosa. Eu continuo brigando em trânsito, não tem vida piedosa. Eu continuo focando e tendo como grande objetivo da minha vida as coisas, não tem vida piedosa. E aí, algumas questões cristãs começam a se justificar. Porque não tem como uma pessoa caminhar com Deus. Não tem como uma pessoa caminhar com Deus, falar que é discípulo de Jesus de Nazaré e fazer certas coisas. Não dá. Não dá. Não dá mesmo.
só mostra que, não, ele está fazendo isso. Ele fala que é Jesus de Nazaré e fez isso, então ele não tem vida piedosa. É a única explicação. É a única explicação. Porque a outra é pior. E é assim que eu tenho visto a Igreja de Cristo. Com 3 grupos de cristãos. Ou com 3 grupos de cristãos, não. Com 3 grupos de participantes. 2 são cristãos. E um não é. Um grupo não é. Porque algumas coisas no nosso meio só se justificam por isso. A Igreja de Cristo tem aqueles que são piedosos. É gente que está entendendo o Evangelho da Graça. É gente que está sendo transformado. É gente que está compreendendo que Jesus é o Salvador. É gente que está compreendendo que Jesus tem mudado. É gente que está andando com Jesus e você vê. É gente que, olha, você chega, você encontra com ele daqui a um ano, você encontra e vê que o camarada está lá, ele está crescendo. Poxa, você olha assim, poxa, esse rapaz era tão assim, tão... E ele vai, e olha, se envolvendo com o Senhor, e cada dia mais apaixonado por Deus, e vai querendo coisas de Deus, e vai. Esse grupo de gente que se converteu, mas que está sendo transformado de glória em glória. Qual é o outro grupo? O outro grupo é de gente que conheceu o Evangelho. É gente que se transformou. É gente que foi salva, que está assim na eternidade também. Mas de gente que não está praticando a piedade. E aí justifica, sabe o quê? Aniversário de hoje. Roberto, fazendo aniversário hoje. Meu nome não sai no boletim. Quem faz o boletim? Você. Competência. É o Felipe? Competente. É o pastor? Competente. Absurdo. Meu nome não saiu no boletim. Ah, saiu. Que chato. Saiu errado. Foi mais com TH. Que horrível. Não, essa igreja não me valoriza. Como pode? Escreveram meu nome errado. Já estou aqui há 10 anos. Não sabe que o meu Tomás é com O. Que o apóstolo Paulo vai chamar de meninos, gente criança, imaturo, que está no arraio. E o outro grupo que é o pior, é gente que está no hall de membro, é gente que tem cargo, mas não é convertida. É gente que não é convertida. E olha, tem muito cristão que você olha e fala assim, não é convertido, é filho das trevas, é filho do capiroto, é infiltrado. E a gente tem que cair para orar. Ô Deus, chama para o arrependimento e transforma, e já leva para a vida piedosa. Ô Deus, afaste do nosso meio, porque o Salmo 1 diz, os pecadores não habitarão na congregação dos justos. E aí, meu irmão, você vem falar, eu venho falar que amo Jesus, e porque eu estou envolvido num TCC, eu não tive tempo de ter vida piedosa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque se eu entendo que a minha vida depende disso, eu não fico sem. Eu não fico sem. E se eu começo a falhar, a ratear nisso, eu procuro logo um tratamento. Se uma pessoa tem uma crise respiratória, se você tem uma crise respiratória, você corre logo para o médico. Você pode até ter um problema de pele e não ir para o médico. Mas eu duvido que você tenha um problema respiratório que te leve, rapidinho você vai ao médico.
é essencial, é ar, você depende disso. Se você ficar 20, 30 dias sem evacuar e a tibia não deu jeito, nada deu jeito, você vai logo para o médico, corre, vai inchar, vai passar, não, eu tenho que tratar, isso é essencial. Você não deixa isso para depois. Agora a vida piedosa não é essencial para a gente. Não é. Porque se fosse, se aquele meu trabalho não está permitindo mais eu fazer naquele horário, eu começaria a encaixar outro. Se aquela minha situação familiar estivesse roubando tempo, eu começaria a ver outra. Eu cortaria uma coisa aqui, porque isso é essencial. Isso é essencial. Isso é fundamental. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: olha, para todos esses problemas que você está vivendo, para todos os outros que você vai enfrentar, você tem que entender que a sua vida piedosa é essencial. É essencial. É fundamental. Sem isso, você vai morrer. Vai ser destruído. Destruído. Meus irmãos, tem uma palavra que dá uma mexida comigo. Lá em Lucas 22. O Senhor Jesus, conversando com Pedro, chega para ele e diz o seguinte: Pedro, presta atenção. Hoje, Satanás chegou para mim e pediu autorização para peneirá-los. Pensa na peneira de milho. Você pegar o milho, sabugo de milho, passar ali na peneira. É aquele tipo de peneira. Mas eu roguei ao Pai por você. Eu roguei ao Pai por você. A gente tem. Estou falando que a gente diz que é apaixonado por Jesus, mas não tem tempo para a piedade. Segunda coisa é a seguinte: olha, nós temos um inimigo que é mais antigo que a gente. Muito mais antigo. Muito mais velho que o mais velho aqui. Muito mais astuto. E muito mais poderoso. Não trate o nosso inimigo. Não trate o nosso inimigo como um fraquinho, um coitadinho. Como qualquer. Aprenda. Não é respeitar, não é se submeter a ele, mas aprenda que o seu adversário é adversário. E se você entrar nesse ringue com soberba, você vai ser destruído. Sabe o que o seu adversário fez? Ele simplesmente entrou no ego. Simplesmente isso. E ele derrubou o nosso pai e a nossa mãe. Não foi fora do Éden, foi dentro do Éden. E você está achando que por estar numa igreja, por estar... Olha, ele entrou no Éden. O nosso adversário, ele simplesmente chegou para derrubar o nosso mestre num dos momentos de maior fragilidade dele, no deserto, 40 dias. A gente está falando de Jesus de Nazaré. Vou tentar, vai que cola. Ele tentou. Se ele fez isso, não é. E se ele fez isso com o nosso mestre, o que ele não pode fazer com a gente? Um arcanjo, quando foi lutar com ele, não ficou nessa, dando palavrinha de ordem para ele, sem ter retaguarda. Disse simplesmente o quê? Que o Senhor te repreenda. Mesma patente, mesmo poder, nivelado, mas que o Senhor te repreenda. E aí você não quer cair para a vida piedosa? Você está entrando num barco. Não é maldição. Não é nada. Só para te alertar. Você está entrando num barco que vai afundar.
A sua garantia de vida nesse mundo é estar perto do Pai. Dia após dia. Dia após dia. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão disso. Eu abro mão disso, mas não abro mão de... Não abro mão. Me perdoe. Me perdoe pela minha... As minhas mensagens são mais querigmáticas. Quando eu pego o caminho da Didaquê é complicado. Mas eu quero trabalhar algumas coisas da Didaquê com vocês. Eu vou pedir o Tiago para passar. Vamos trabalhar algumas coisas. A nossa época é uma época que a gente precisa entendê-la muito bem. Sabe por quê? A piedade tem sido uma coisa desvalorizada, especialmente no meio histórico, no nosso meio. Porque, meus irmãos, não tem como ter uma vida piedosa e algumas coisas acontecerem. Sabe, com liderança. Não tem. Olhem a nossa história, nós temos mais de 100 anos de história de batismo. E algumas coisas, elas só se explicam porque esse irmão, no mínimo, ele não está vivendo a vida piedosa. Porque uma pessoa piedosa não se envolveria com certas coisas e não lutaria por certas coisas. Sabe por quê? A primeira coisa é essa: aconteceu um divórcio muito grande entre a teologia e a oração. Por isso que a vida piedosa parou de ser valorizada no nosso meio, no meio dos históricos. O que é extremamente valorizado? O conhecimento. É aquilo que sabe. Se lembrarmos dos tempos antigos, quem era a pessoa valorizada? A título, era cá. Eu sou professor de... Qual era o nome antigo? De classe. Fulano é professor de classe. E passamos a... Eu não estou menosprezando o conhecimento e a busca, mas olha, isso passou a ser extremamente valioso. E essa supervalorização causou um divórcio. Que olha, não, se você não ora, mas sabe, está tudo bem. Os demônios creem e sabem. Mas qual a diferença entre eles e a gente? É a vida piedosa. E como a gente produziu o conhecimento. E aí você olha os programas. Gente, não é uma crítica destrutiva, mas eu estou pensando nas nossas grades. Os mais antigos aqui me ajudem. Uma grade de 8 anos de um projeto curricular da nossa junta de educação, que tinha uma proposta de fazer isso. O negócio era assim perfeito. Olha, vai sair um quase bacharel frequentando os domingos. Ele começava a primeira classe batendo na mulher, terminava a última classe batendo na mulher, na amante e na vizinha. Não dava nada. Mas o conhecimento estava lá. E se você errasse uma vírgula, te corrigia, meu irmão. Isso aí você está fora de ordem. Está fora de ordem porque é assim. Divórcio. Pode ir lá, Tiagão. Uma visão utilitarista e narcisista, sabe? Da vida. Sabe, meus irmãos, a vida piedosa, ela está perdendo sentido porque a nossa visão hoje é totalmente utilitarista e narcisista. Essa coisa de Tomé, não, eu acredito só se eu colocar o dedo, só se eu fizer isso, não é comigo. Entendeu? E olha só, quando que as reuniões de oração enchem? Um camarada que nunca apareceu na reunião de oração. Qual é o estereótipo que a gente tem quando estamos lá na reunião de oração e ele aparece?
que é, Lúcia? Está com um problema pessoal, não é, Lúcia? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou para a reunião, nunca fui à reunião de oração. Mas quando eu vou para a reunião de oração, quando a porta está apertada, o parafuso arrochou. Perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo, causa. Eu corro. Nada contra. É isso mesmo. Se foi esse o start, vai. Agora, sabe quando a nossa visão utilitarista narcisista é denunciada? Porque quando a coisa se resolve, agora não tem mais tempo. A agenda, você não sabe como está 2014, entendeu? É a Copa. E aí, não tem ambiente para a vida piedosa. Próximo. Essa é uma questão que vocês mais novos vão ter que resolver. Eu não sei como, mas é guerra de vocês, não é minha guerra. É guerra de vocês. É a geração de vocês. É a geração de vocês. É no iPhone, é no iPad, é no tablet, é no smartphone. Olha, nós estamos num ambiente tecnológico ao extremo. E esse ambiente, ele disputa constantemente a vida piedosa. A gente está ligado, mas está desligado. Nós sabemos tudo, mas somos rasos em tudo. É isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vai lá, vê uma coisa, entra no oráculo, rapidinho ele responde, mas eu não sei, eu só sei superficialmente. Eu não mergulho em nada, eu não me aprofundo em nada. Não sou especialista. Aí eu fico superficial falando que sei tudo, mas não sei nada. Estou por dentro de tudo, estou ligado com tudo, mas não tenho amigo por nada. E estou ligado, estou no WhatsApp, estou nisso, estou no Twitter, estou no Face, estou em tudo. Mas não tenho amigo. E que amigo? Amigo de oração. Não tem vida piedosa, isso não reflete a vida piedosa. E essa tecnologia, ela tem nos afastado. Aquilo que aprendemos aqui, há um tempo atrás, se o filho demorasse, tinha que chegar 10 horas. Deu 10h15, o que a mãe ia fazer? Orar, ficava desesperado, porque ele já saiu, ela estava orando. Aí, de 10 até 10h15, a oração foi intensificada, porque ela não tinha contato, ela não tinha nada, não tinha celular. Hoje o que ela faz? Pega o celular, ligou, se ele atendeu, está tudo bem. Está tudo bem, porque a garantia é o celular. Isso vai afastar a gente da vida piedosa. Quando eu vou cair para a vida piedosa? Se eu pego o boletim, entro lá no site da escola e vejo que, Deus, poxa, dá uma unção de estudante para o meu filho. Deus, dá uma unção de estudante para ele. Vai lá. Não, coitadinho está muito cansado. Ele vai poder descansar hoje no domingo, mas não precisa estar, não, você vai depois, mas eu sei que você... Essa vida tecnológica. E aí, olha, vocês que são novos. Aí chega e diz, não, eu tenho a Bíblia no celular. Mas não lê, não adianta de nada. Não, mas a minha Bíblia ela está em áudio. Mas não ouve, não adianta de nada. Essa tem sido uma grande barreira. Como negociar com esse tempo tecnológico a vida piedosa? A vida piedosa. Pode passar. E aí, para fecharmos aqui, eu tenho um desafio de prática para você. Simples. Não fiquem pensando num aplicativo. Eu não tenho um aplicativo. Mas eu tenho uma coisa simples. Antiga, mais simples. Mais eficaz. Mas antes dessa questão prática, dessa questão mais pragmática, eu quero que vocês atentem para essa questão aí. Antes da prática da piedade, entenda primeiro que a oração é uma prática aprendida e ensinada. É uma prática
aprendida em ensinar. E aqui, meus irmãos, anciões, não tenham medo de serem anciões. Não tenham medo de serem chamados de velhos. Não tenham medo de serem chamados de antigo. Não tenham medo de serem chamados de cabelo branco. Não tenham medo disso. Porque vocês têm muito para oferecer. E se forem piedosos, aí que tem muito ao extremo, ao quadrado. Porque, olha, quando é menino, vale a pena. E é entendido a oração pelo coelhinho. Eu compreendo que, e aceito que à noite ele chega e fala assim: Deus, muito obrigado, Papai do Céu, porque eu achei o martelo do Thor. Muito obrigado. Eu entendo. Tem 4 anos. É a guerra dele. Só que com 18 anos, não dá para ficar angustiado, porque o martelo do Thor sumiu. Se o Thor ainda tem sido a grande curtição, tem algum problema. Oração é algo ensinável. A prática da piedade é algo ensinável. Os discípulos chegam para Jesus no Lucas 11, verso 1, diz o quê? Senhor, nos ensine a orar. Oração é escola. Pai que não ora, pai que não lê a Bíblia, pai que não tem momento com Deus, ancião, líder de igreja que não tem momento com Deus, quer cobrar os mais novos. Você que está falando que o seu amigo está errado, hoje nem fala mais que está errado. Teve uma época que falava, pelo menos que o perdido estava errado. Hoje nem fala mais, fica lá quieto. Não tem o que falar porque você não vive isso. Não adianta, meu. Uma comunidade que tem anciões que praticam a piedade vai ter jovens que vão praticar a piedade, porque isso faz escola, isso impacta, isso transforma, e a gente vai lá mudando, orando e transformando a vida do outro. Pode passar, Tiago. A piedade não é uma penitência. Ela é prazerosa. Olha o que diz o Salmo 1. Pois o justo tem o seu prazer e nela um desafio para os solteiros casarem. O casamento é uma bênção, é maravilhoso. E o casamento tem algo que no casamento é maravilhoso. O que é? Vocês estão timidamente? Vocês estão com medo de falar isso? A gente está na nossa comunidade. A gente não tem problema de falar isso. O que é maravilhoso? Que é para o casamento. É isso aí. Fala sexo. E é para o casamento. E pensa numa coisa prazerosa. Eu estava pensando em falar uma coisa prazerosa. Não tem uma coisa prazerosa. Mas uma coisa prazerosa é o sexo. E o casamento. Coisa prazerosa. Se não fosse prazerosa, o pessoal não fazia fora. A vida piedosa, ela é mais prazerosa que o sexo. É difícil falar um amém para isso. Difícil. Sabe por quê? A gente não tem tido prazer. O maior pastor, na minha opinião, o maior pregador batista, na minha opinião, é o Charles Spurgeon. E ele trabalhava essa questão do sexo e da oração para mostrar o seguinte: olha, a oração, se nós entendemos o que é o prazer da oração, se nós entendemos o que acontece na oração, a oração é tão prazerosa, a vida piedosa é tão prazerosa, que Jesus fala o quê? Quando você for fazer, faz em secreto, porque lá o bicho pega fogo, rapaz. Olha o que acontece lá.
O que acontece lá, você não pode falar. Você não pode falar. O apóstolo Paulo, quando começa a falar da vida piedosa dele, ele vai falar o seguinte, ó, tudo na terceira pessoa. Conheci um homem, se no corpo eu não sei, Deus o sabe. Eu não sei, mas eu conheci esse homem que teve uma experiência e foi até o terceiro céu. Viu e ouviu coisas que ao homem natural não é permitido falar. Vida piedosa. O que aconteceu? Não sei. Só Ele, Deus. Porque quando a gente pratica a vida piedosa, a gente entra no nosso quarto secreto, fecha a porta e o que acontece lá é maravilhoso, que nós saímos de estádia querendo voltar logo, querendo voltar de novo. E aí você vê essa questão da penitência, e a gente aprendeu isso, e a gente ensina isso, e a gente pratica a vida piedosa assim como uma penitência. Sabe, meus irmãos, nós temos 500 anos de cristianismo, é muito tempo. Nós temos mais anos de cristianismo aqui no Brasil do que os Estados Unidos. E sabe o que ensinaram pra gente? Meu filho, você errou? Errei. Então, faço o quê? Reza 10 Pai Nosso. Isso é um crime. Meu filho, você errou? Vai ficar de joelhos aqui e ler o quê? O Salmo 119. Penitência. Aí você chega e diz o quê? Não, aqui eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono. É penitência. Não, que é chato, eu não entendo a linguagem. É chato. Não, oração é uma coisa chata. Virou penitência. Aí não vai ter vida piedosa. Olha para peça a Deus, Deus, queima o meu coração, eu quero desejar, eu quero ser tomado por isso, eu quero estar voltando do trabalho e falar assim, não, Deus, eu quero ter logo um encontro com o Senhor, Deus, eu quero ter logo, e eu vou lá, o meu quarto secreto, eu sei que não tem ninguém, mas Deus, então, eu desço do ônibus e vai, teu irmão. Último. Pode passar. É só através da vida piedosa que teremos, ou que temos uma comunhão transformadora. E aí, meus irmãos, você vai entender essa anomalia cristã hoje. A pessoa é cristã e faz coisas que nem o ímpio faz, que nem o perdido faz. Ele tem uma ética, uma conduta melhor que a do outro. Uma menina cristã que tem uma conduta pior. Uma conduta, um menino cristão que faz coisas horrorosas. E aí você entende essas coisas. Você entende coisas terríveis. Terríveis que acontecem no nosso meio. Na minha primeira comunidade aconteceu. Não foi na nossa comunidade, graças a Deus. Mas foi no Arraial e aí atingiu. Foi com todos os cristãos ali daquela localidade, daquela favela. 2 meninos se juntaram com outro menino. Um era crente, criado na igreja, apresentado. Os pais líderes da igreja. Líderes atuantes, se juntaram com outro menino, e os pais não eram cristãos, frequentavam uma outra igreja, mas ainda não tinham se decidido por Cristo. Eles moravam ao lado de uma igreja e frequentavam essa igreja, mas não tinham se decidido por Cristo. Se juntaram com um terceiro indivíduo. Eles tiveram um plano terrível. Um camarada homossexual começou a gostar de um desses meninos. Para entender como a nossa vida piedosa não está, ela está mostrando o seguinte, a nossa vida está um caos, porque a gente não tem tido vida piedosa, e nós não estamos sendo transformados porque nós não temos tido vida piedosa. Eles tiveram um plano diabólico. Esse fulano, que morava em Botafogo, tem dinheiro, está gostando de você, ele não já te convidou para o sítio? Você vai fazer o seguinte, vai aceitar o convite e vai para o sítio. Nós vamos lá.
nós vamos prendê-lo, vamos pegar os cartões de crédito dele, vamos pegar tudo dele, vamos no apartamento dele, vamos saquear tudo. E é isso. Uma coisa saiu errada, todos menores. Uma coisa saiu errada, e o que eles fizeram? Mataram. Um filho de cristão, crescido na igreja, um filho de pais que estavam frequentando na igreja, e um outro que não tinha nada. Tinha nem contato com o Evangelho. Isso explodiu, foi uma confusão, descobriram, a polícia começou a investigar, sair. O que os pais cristãos fizeram? Tinham vida piedosa, foram lá, entregaram o filho para a autoridade, para as autoridades. Foi isso? Não foi. Era o que deveria. Pegaram o filho, quando descobriram, esconderam na casa de uma outra filha. Depois foram lá para a hora de madrugada, compraram uma passagem, mandaram ele para outro estado, começaram a tirar ele daqui e dali. Qual é a explicação que você dá para uma pessoa que faz isso, um cristão, um líder de igreja que faz isso? Não tem vida piedosa, no mínimo. Eu não digo que o filho não vá fazer isso, isso não é uma forma, não pode fazer, que Deus nos livre. Mas qual vai ser a nossa postura? Tem que ser de cristão. E aqueles pais que só frequentavam a igreja, não eram cristãos, o filho não frequentava, eles iam às vezes. O que eles fizeram? Esses aí vão pegar o filho, vão esconder, vão dar passagem, vão... Eles descobriram onde o filho estava escondido. Foram lá pegar, com choro e lágrimas. Chegaram na porta da delegacia e falaram: está aqui. Isso é errado. O que ele fez foi errado. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Uma pessoa que está sendo tocada pelo Evangelho, ela é transformada de graça em graça. E ela entende que mesmo que algumas coisas custe, sejam dolorosas, ela vai fazer, porque ela tem tido um encontro com Jesus. E Deus diz: olha, meu filho, isso é errado. Roberto, você está pisando na bola, você é um cabeça dura. Mas para com isso, para de ser mimado, para de ser isso, para de ser promíscuo, rapaz. Fica enganado, não faz isso não. E eu digo: é Deus, é verdade. Agora, quando eu vou ter esse encontro transformador? Se eu não tenho vida piedosa, se eu não tiro um tempo para estar com Jesus? A prática é essa aí que vai vir. Como você vai começar a startar isso para 2014? A coisa é simples. Simples. Pode passar, Tiago. Reserve 15 minutos da sua vida. 7 minutos e meio para a meditação. Como você vai meditar? Como? Starta aí, Tiago. Pega um pão diário. Pode startar, Tiago. Um manancial. Pode startar aí. O Palavra para Hoje, do PPH. Já acabaram os 400. Compramos esse mês. Só um gato comprou 300. Para evangelizarem também. A gente tem aí a Nina vendendo os mananciais. Invista nisso. Separe 7 minutos e meio para pegar um devocionário desse. Você chega e diz: ah, mas isso é muito ralo. Uma vez, meus irmãos, eu estava falando disso com uma pessoa, com um cristão, e eu confesso que eu dei uma pecada danada. Eu peço perdão. Eu pedi perdão depois a Deus. Pedi perdão a Deus, mas ele chegou e criticou: ah, ler um negocinho desse, uma coisa dessa, isso aí, a gente tem que ler, tem que fazer devocional. E olha, ele falando isso, falando, e me subiu uma angústia, uma raiva. Isso era umas 18 e pouca da noite. Eu olhei para ele e falei: é verdade, eu também acho mesmo, água com açúcar e tudo mais. Mas aí veio o negócio e aí eu pequei. Mas você leu a Bíblia hoje? Agora eu trabalho. E assim, e foi um negócio de pecado mesmo, que veio logo a pergunta por ontem. Pergunta por ontem. É agora, pergunta por ontem. Mas eu fiquei quieto, não perguntei não. Falei: entendeu você, é uma correria mesmo. Então fale. 7 minutos e meio, tem um verso aqui, no manancial tem um verso, você lê aquilo, em meio de 7 minutos e meio, dá para fazer um verso. Pode passar, Tiago.
Onde? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, a gente tem falado isso com o pessoal de Gávea, em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, no banheiro do trabalho, no banheiro de casa. Sabe? Faz no banheiro químico, mas não deixa de fazer. Não deixa. Isso é emergencial. Em qualquer lugar. Num dia de choro, sabe quando? Num dia de choro, num dia de pranto, num dia que alguém morreu, num dia que alguém nasceu, não importa. No decorrer do ano diz, não, estou atarefado, eu tenho que fazer prova, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer isso, não dá. Quando está na chave diz, poxa, eu não consigo, o horário está desprogramado. Quando você vai conseguir? 7 minutos e meio. Pode passar. Meditando. E depois 7 minutos e meio, sabe como? Orando. Só 7 minutos e meio. Faça isso. Seja fiel no pouco. E comece no pouco. Nós somos apocalípticos. Tudo nosso. Amanhã eu faço dieta. E corta tudo. Não aguenta 4 dias. Corta primeiro uma coisa, depois corta outra, vai devagar. Sabe como é? Não, agora eu vou fazer exercício, eu quero, corre, dá um estiramento. Vai devagar. 7 minutos e meio, olha, como? Pega um devocionário, tenha um diário. Você não tem um modelo de diário de oração. Você pode criar isso no seu telefone, mas se você não tem, tem alguns modelos na igreja. Tem aqui uma lógica, um caminho. Esse aqui é um diário de oração da igreja. Se você quiser um modelo, a gente manda por e-mail. Sabe, a gente dá para você. Tem um arquivo que você pode mudar, fazer o que você quiser. Mas tem, sabe qual é o segundo maior inimigo da oração? A mente. A mente. E aí a gente cria uns escapes bem interessantes, né? Coisa de brasileiro que dá jeito em tudo. Senhor, abençoe tudo. O Senhor sabe de todos os pedidos. Não, que eu sei que Ele sabe, eu sei. Mas como assim? Ele chegou e pediu para mim, olha só a confiança. Kiko chega e fala assim, Roberto, ora por essa situação. E olha que hipocrisia, que mentira. Eu digo o quê? É mentira. Daqui a um mês eu esqueço. Daqui a um mês eu esqueço. Aqui tem uma lógica. Primeiro os pedidos pessoais. Dentro do diário. Depois os pedidos por amigos do gato. Mas você pode colocar amigos cristãos se você não participa do gato. Depois tem por pastores, missionários e líderes. Orem pela sua liderança, para eles não caírem. Orem pela gente. Gente, peçam isso. Deus, não deixe que o Roberto caia. Não deixe que o pastor Vitor caia. Não deixe que a liderança da nossa igreja caia. E depois por alvos evangelísticos. Gente que não conhece a Cristo. Tem alguém com câncer, não conhece a Cristo. Qual é a primeira oração? Deus salva esse homem. A cura é a segunda oração. Seu filho não conhece a Cristo. A primeira oração não pode ser para ele passar nesse concurso e ter esse alto cargo. A primeira oração é Deus, converte o meu filho. Converte o meu filho. E abre essa porta para ele. Então você pode pegar cada tópico desse e cada dia orar por um. Não precisa orar pelo dia todo. Hoje é pedido pessoal, tá? Amanhã não vai ser. Vai ser pelos meus amigos cristãos. Orei segunda-feira pelos amigos cristãos. Na terça eu vou orar pelos amigos cristãos? Não. Pelos líderes, pelos pastores, pelos missionários. Na quarta eu vou orar. Não, eu vou orar pelos alvos evangelistas. Deus, converte esse meu vizinho, converte esse meu primo, esse meu amigo. Então, gente, eu terminei. Simples, eu falei para vocês, o negócio é simples. Mas tem mudado a nossa vida.
tem mudado a vida de tantas pessoas. Tem a frase de um grande amigo meu que ele diz o seguinte: olha, você não vai mudar a sua vida em 15 minutos. Fala para você que, olha, se você fizer isso hoje em 15 minutos, não. Quer um negócio desse? Vai comer esse miojo. Vai comer esse miojo. Vai comer macarrão instantâneo. Você não vai mudar a sua vida em 15 minutos. Mas você vai mudá-la nos 15 minutos. Não é frase minha, é dele. Todo dia 15 minutos. E eu vou sendo aperfeiçoado. Eu vou sendo mudado. E esses 15, depois você, puxa, olha, passei do ponto de ônibus. Fazia certinho, mas eu comecei a me envolver. E Deus foi falando comigo e foi me tomando e foi aquecendo o coração. Você chega assim: rapaz, o que você está fazendo? Não, vim aqui orar. Encontra-me na praia, não, que eu vim aqui contemplar esse mar e orar e buscar, e Deus me visitou aqui na Pedra do Arpoador, aqui no Parque Laje. Que experiência com o Senhor. E eu estava nessa trilha aqui e eu parei, me ajoelhei e o pessoal falou: não, doido. E eu não ligava, eu comecei a clamar a Deus e pedir, e eu estou lá no AMPM, aquela música de rei tocando. Eu tive uma experiência dessa. Entrei no AMPM lá no Curitiba, 7h40 da manhã, música de rei tocando. Não é AMPM. Vi lá. Camarada fazendo, sabe o quê? Piedade. Biblinha dele, me orando. No meio daquele carro. Só que ele não tinha um outro lugar para fazer. Mas ele fez ali. Que Deus te abençoe. Que 2014 seja uma pessoa piedosa. Que essa igreja, nosso pastor tem orado por isso, que essa comunidade seja conhecida não como uma comunidade fazista, mas como uma comunidade piedosa. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer por esse momento, pedir que o Teu Santo Espírito nos visite, pedir que o Senhor aqueça os nossos corações, pedir que o Senhor queime nossas mentes. Deus, são tantas coisas para 2014, são tantos desafios, ó Deus, são tantas coisas para resolver, mas Deus, tudo será resolvido pela vida piedosa. Como disse, ó Deus, o apóstolo Paulo a Timóteo: olha, tudo nessa vida não tem proveito, mas a vida piedosa tem proveito para a eternidade. Então foque na vida piedosa. Deus, que esse seja o nosso grande foco em 2014. Deus, que queimar gordura fique em segundo lugar. Ó Deus, que ter diploma fique em segundo lugar. Deus, que ter namorado fique em segundo lugar. Deus, no nome de Jesus, que ter namorada fique em segundo lugar. Deus, que ter filho fique em segundo lugar. Deus, que ter isso, que ter aquilo fique em segundo lugar. Mas que o primeiro lugar em nossas vidas seja a vida piedosa. Deus, que no ministério não seja o primeiro lugar na minha vida. Ó Deus, que a minha família não seja o primeiro lugar na minha vida. Deus, que o meu trabalho não seja o primeiro lugar na minha vida, mas que o Senhor seja o primeiro lugar. Ó Deus, porque é tendo o Senhor como primeiro lugar, ó Deus, que eu vou experimentar o poder do Senhor em todas as outras coisas, Jesus. Então vem sobre a gente, que os nossos corações, Deus, a gente tem um mundo para transformar, nós temos um mundo para ganhar. Deus, o Senhor tem operado coisas grandiosas no nosso meio, mas Deus, que nem essas coisas que vêm do Senhor venham ser empecilhos, embaraços, ó Deus, para nós nos desligarmos da vida piedosa. Ó Jesus, queremos estar com o Senhor de manhã, ó Deus, de tarde, à noite, não importa, ó Deus, num leito de hospital, ó Deus, ou num palácio real, ó Deus, nós queremos ter momentos com o Senhor, experimentar do Teu poder, da Tua graça, da Tua visitação. Ó Deus, queremos viver como Teu servo Enoque, queremos andar com o Senhor nos tomar para si. Ó Deus, esse é o desejo, é andar com o Senhor diariamente, é experimentar do Senhor diariamente, é ser transformado de glória em glória. Ó Deus, é queimar mesmo e arder. Ó Deus, pensar no Senhor, falar do Senhor, desejar o Senhor. Que 2014 seja assim. Ó Deus, que 2015 seja assim, que até a Tua volta as nossas vidas sejam assim, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Ó Deus, faz isso com os novos. Ó Deus, faz com os velhos, faz com os casados, faz com os solteiros.
Faça com as nossas crianças, Jesus. Faça com as nossas crianças. Ó Deus, faz. Ó Deus, continua fazendo com o nosso pastor, com a liderança dessa igreja. Ó Deus, com os levitas dessa igreja. Ó Deus, com aqueles que trabalham, ó Deus, no multimídia, no som. Ó Deus, com os funcionários dessa igreja. Ó Deus, a gente está marchando para inundar. Ó Deus, para inundar como uma maré essa zona sul. Ó Deus, e nós só conseguiremos fazer isso se tivermos uma vida piedosa. Então queima isso, nos desperte para isso. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Faça uma oração. Ore agora a Deus, silenciosamente. Deus te abençoe. É porque